Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 19. Farei uma breve síntese dos 11 capítulos que estudamos até então, até o último encontro. Os anjos que, com o Senhor Deus, foram visitar Abraão. O famoso episódio dos carvalhos de Mambré anunciam que Sara vai dar à luz dentro de um ano. Estão de passagem para Sodoma. Vão se certificar da situação grave em que se encontra aquela cidade, não somente ela, mas também Gomorra. A cidade vai ser destruída. Abraão intercede junto a Deus para que, por causa dos justos que habitem naquela cidade, a cidade não seja destruída. Os anjos chegam, são bem recebidos por Ló, e enquanto estão já acomodados, toda a cidade, refiro-me aos homens, idosos, jovens, crianças, todos do sexo masculino, cercam a casa e intimam Ló a apresentar os visitantes, que eles não sabem que são anjos, para serem conhecidos por eles, ou seja, para que eles fossem objeto da sua sede sexual. Eles querem deflorar, eles querem fazer sexo, abusar sexualmente dos ilustres visitantes. Ló diz: não cometam esse crime, eu tenho aqui 2 filhas virgens, façam com elas, mas não façam com eles. Enfim, eles não aceitam, empurram Ló para lá, e quando estão para entrar na casa, os visitantes, os anjos, intervêm e atingem todos os circundantes de uma cegueira momentânea, e é exatamente o que diz o versículo 11: e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Muito bem, começamos o estudo do versículo 12. Os 2 homens disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, fazei-os sair deste lugar. Vamos completar, porque a frase está no meio, versículo 13: porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Evidentemente que essas visitas ilustres já sabem da resposta. Não se trata aqui, portanto, no versículo 12, de uma pergunta de quem desconhece. Eles ficaram hospedados dentro da casa de Ló. E parece que os familiares de Ló não residiam apenas dentro da casa de Ló. Tanto é que o versículo 14, reparem, o versículo 14 começa assim: saiu Ló, pois, para falar a seus genros. A tradução da Bíblia de Jerusalém, se não me engano, falar aqueles que iriam ser genros, aqueles que estavam se preparando para se casar com suas filhas. Bom, de qualquer maneira, a questão das filhas de Ló, quantas eram, a gente vai ver daqui a pouco. Ele diz claramente, ele apresenta aos homens ali da cidade, no versículo 8: ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vos lastrarei e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Ora, se eram genros, então já eram casados. Mas se eram jovens que estavam para se casar, ou seja, seriam candidatos a genros, seriam futuros genros, então talvez eles eram noivos dessas 2 meninas virgens. Outra hipótese é supor
que Ló tinha pelo menos 2 filhas virgens e outras 2 prometidas em casamento a esses genros. Bem, genros ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, fazei-os sair deste lugar. O versículo 14, repito, se Ló saiu de sua casa para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Vamos ler com atenção, o seu Gilberto, leia o versículo 14, porque a versão da Bíblia Ave Maria, que tinham desposado suas filhas. Mas escutem só o que diz a versão da Bíblia Ave Maria. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Pois bem, então como temos 2 traduções diferentes, tanto é legítimo pensar que Ló tinha 4 filhas, ou como é legítimo pensar que ele só tinha 2 virgens que iam se casar com esses rapazes, então futuros genros, essas meninas virgens que vão escapar da tragédia, seriam provavelmente as únicas filhas dele. Muito bem, então vejam que aqui nós estamos num momento muito tenso, a população cega, momentaneamente cega, e a ordem dos anjos para que eles saiam da cidade. O versículo 14 é o versículo onde Ló vai tentar dissuadir os seus familiares a permanecer na cidade. Pergunta-se, a casa deles era ali vizinha? Era um pouco afastada? Sabiam os genros? Foram testemunhas oculares dessa cena grotesca de a cidade toda ter cercado a casa para querer abusar sexualmente das visitas ilustres? Não sabemos, portanto é legítimo elucubrar. Então ele sai, versículo 14, saiu Ló, pois para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Parece que eles viram a cena e não acharam que isso era grave, portanto relevaram esse tipo de desejo abominável dos habitantes de Sodoma, achavam isso a coisa mais normal do mundo. Se tratava não de suas noivas, mas das irmãs delas, portanto futuras cunhadas, também relevaram, o que é sintomático, o que é grave, aliás é muito grave. O fato é que eles debocharam, é que eles desdenharam, é que eles fizeram pouco caso e não aceitaram a proposta dele. Agora, o versículo 15. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. A questão aqui do tempo, vejam, quando foi que os anjos saíram de Hebrom, da casa de Abraão? Reparem o começo do capítulo 19, pela tarde. Está claro? Está claro? Muito bem. Que horas eles chegaram na cidade? Eles chegaram na cidade no pôr do sol, pela tarde. Muito bem. Parece que a cena aconteceu ali mais ou menos por hora do descanso de todo mundo. Não temos condições de dizer que foi 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Repare o versículo 4. Antes que se tivessem deitado
Eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, etc, etc. Tudo o que aconteceu, a cena da cegueira momentânea, a insistência dos anjos para que Ló tentasse dissuadir todo mundo de sua família a permanecer, portanto, que ele saísse imediatamente da cidade, isso aconteceu no passar da noite. No passar da noite. Muito bem. E a hora em que Ló vai sair da cidade, já está amanhecendo. Ao amanhecer, versículo 15, os anjos estavam com Ló. Parece que até o próprio Ló estava indeciso. Não queria sair. Tanto é que a proposta do anjo, que ele fugisse para a montanha, ele não aceitou a proposta. E o argumento aqui é curioso. Vamos ver daqui a pouco, ele faz uma outra proposta e o anjo aceita. Ele não quer ir para a montanha. Ele propõe ficar numa das 5 cidades, Segor. Lembram? Nós estamos aqui numa pentápole, ou seja, um conjunto de 5 cidades. Segor é a única que não vai ser destruída. Por que será que Ló não quis fugir para a montanha? Ele vai depois. Reparem, no versículo 30, ele parte de Segor e vai se estabelecer na montanha com suas 2 filhas. É o que diz o versículo 30. Mas a proposta do anjo é que ele fuja para a montanha já. Mas disso a gente vai tratar daqui a pouco. Reparem também a diferença do que os 2 homens dizem a Ló no versículo 12 para o que eles vão dizer a Ló no versículo 15. Descobriram aí a diferença? O desejo dos anjos é que todo mundo da família dele escape. Ló tentou, não obteve êxito, e aqui já de madrugada, os anjos constatam, somente Ló e suas 2 filhas e a esposa, que vai se transformar numa estátua de sal, é verdade. Ló, portanto, fracassou na tentativa de convencer as pessoas da sua família. Vocês estão lembrando do número de justos que Abraão apresentou a Deus, em nome dos quais ele pediu a Deus por tudo que não destruísse a cidade? Quantos justos? 10. Que tragédia. Reparem que os anjos, no versículo 12, admite que todo mundo da família dele, incluídos os escravos, genros, filhos, filhas, todos os que são teus parentes na cidade, fazei-os sair deste lugar. Que tragédia. Dentro da própria família de Ló, gracejaram dele, fizeram pouco caso, acharam que não era a coisa séria, quem sabe até compactuavam, praticavam, não sei, não posso julgar, aquela postura pecaminosa que foi a causa da destruição da cidade. De sorte que o número, ao amanhecer, o sol vai nascer, já está tudo claro, ao amanhecer, só temos 4 pessoas dispostas a fugir. Versículo 15. Os anjos estavam com Ló dizendo, verbo no imperfeito do indicativo, era uma insistência. Se era uma insistência, quem está decidido a partir, você não precisa estar insistindo com ele. Não, já estou decidido, já vou. Mas se estava no imperfeito do indicativo, então eles estavam insistindo, vamos. Teria Ló dito, não vou? Será que vou? Vou, mas não vou? Provavelmente sim. Estamos diante de um homem inseguro, de um homem indeciso, de um homem que talvez não tenha certeza da gravidade da coisa. Talvez ele não achasse que, de fato, a cidade iria
ser varrida do mapa, para que não pereças também no castigo da cidade. E parece que o versículo 16 confirma esta indecisão dele. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. A cena parece até de criança que não quer ir para o jardim infantil, chorando no seu primeiro dia, e a mãe puxando com força, não quero, não quero, não quero. Ou seja, contra a vontade dele. Então temos aqui um homem fraco, um homem tíbio, sim, com uma certa tibieza, com uma certa insegurança, com medo de deixar tudo. Estaria ele apegado à riqueza que ele adquiriu antes de se instalar naquela região? Ou teria ele multiplicado os seus bens e teria ele se tornado uma pessoa rica na cidade e hesitara em abdicar de tudo isso? A sua segurança financeira, patrimonial, o seu prestígio. Meu Deus, eu vou sair daqui com as mãos abanando, sem nada. Será que não é melhor ficar por aqui e morrer? Ou será que vai acontecer isso mesmo? Temos este drama. Não temos um Ló convencido de que, de fato, ele precisa sair. Ele sai dali contra a sua vontade, até certo ponto, por favor, porque o texto diz: tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, e o levaram para fora da cidade. Fora da cidade vai acontecer um diálogo muito curioso, que denotará também a insegurança de Ló. Já que eu saí da minha cidade, agora eu vou ouvir dele a ordem para onde é que eu vou. A proposta do anjo vai ser uma, Ló vai fazer uma outra proposta. Versículo 17. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, e senão perecerás. Curioso, quem vai se transformar em estátua de sal será a mulher dele. A ordem não foi para ela, foi para ele. Isso é até certo ponto irrelevante, porque lembrem-se da estrutura patriarcal da família daquele tempo. A ordem dada a um era aplicada a todos de sua casa. Se o homem era o chefe da família, é evidente que o anjo, falando com Ló, está sendo claro, está sendo explícito. Essa ordem é não apenas para Ló, mas para todo mundo que vai sair com ele. No caso, as 2 filhas e a esposa. Aqui é importante que, primeiro, nós evoquemos 2 textos da Escritura, do Novo Testamento, para ilustrar esta ordem do anjo. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. O texto que eu quisera ler com vocês é Mateus, capítulo 24, de 15 a 16. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, então os habitantes da Judeia fujam para as montanhas. Fujam para as montanhas. Deixe aí gravado
E agora vejam de novo Gênesis 19, 17. Foge para a montanha, senão perecerás. Um lugar distante e alto, porque a tragédia aqui na planície vai ser completa. Ainda nos evangelhos, vamos a São Lucas, capítulo 18, de 29 a 30. Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado, por amor do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Há um terceiro texto que não é preciso citar agora. Lembram que 3 pessoas anônimas chegaram perto de Jesus: Senhor, eu te seguirei, não é? Deixa que eu primeiro vá enterrar os meus mortos. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Depois outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus parentes. E outro que deixa eu enterrar os mortos, enfim, eu tenho alguma coisa para fazer. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A questão aqui, os padres da igreja, ao interpretar o triste episódio da transformação em pedra, em estátua de sal da mulher de Ló, citam esses textos. Simbolicamente, ela olhando para trás sente nostalgia da vida do pecado. É um apego àquilo que é um empecilho para seguir a Deus, para estar com Deus. Deus ordena: deixe tudo isso e parta, porque esse ambiente não é para vocês. E ela olha, o símbolo da nostalgia, da vontade de voltar atrás, de desistir da ideia de partir. Muito bem, era isto. De novo, Gênesis 19, 17, foge para a montanha, senão perecerás. Que montanha é esta? Essa montanha já foi citada no capítulo 14, por favor. Gênesis 14, versículo 10. Versículo 10. Lembram da batalha que Codorlaomer estabeleceu, juntamente com mais alguns reis, contra os reis da Pentápole, as 5 cidades ali, Sodoma, Gomorra, etc., que não queriam pagar o tributo a Codorlaomer. Aconteceu a batalha, e vejam os que escaparam da guerra, perderam, para onde eles foram. Versículo 10, ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Por favor, Wellington, o mapa, vamos ver aqui. Em setembro do ano passado, nós fomos à Terra Santa. Sodoma e Gomorra estão... o outro. Pronto. Está aqui, região de Sodoma e de Gomorra. Quem está exatamente nesse lugar percebe, pronto. Aqui nós temos um mapa onde essas saliências aqui, elas são montanhas, não é? Temos montanhas aqui, temos montanhas aqui também. Então, é um vale, o Mar Morto fica num vale, numa depressão profunda, a maior depressão da face da Terra, até hoje, e cercado de montanhas. Muito bem. Então, montanha, já sabemos que montanha é essa. E ela não é muito longe dali. Versículo 17. Muito bem. Versículo 18. Agora vem a objeção de Ló. Ló disse-lhes: ó não, Senhor. Ló não quer ir. Ficará sempre uma interrogação. Por que ele não quis ir? Tratava-se de uma pessoa que estava com algum problema físico? Ou ele ainda estava realmente relutando? Ele já saiu da cidade.
Qual o motivo que o levou a não ter coragem de subir a montanha? Muito cansativo? Provavelmente estava a pé. Foi tudo muito rápido. Era de madrugada. Os anjos tiraram a mão, o arrastaram com as mãos, levando pela mão. Oh, não, Senhor. Provavelmente. O curioso é que ele é sobrinho de Abraão e Abraão ainda está vivo. Abraão já é idoso. Mas Ló, qual seria a idade de Ló? Teria já uma certa... Não sabemos. A idade avançada é uma possibilidade. Mas não tanto. Muito bem. É uma alternativa, é uma possibilidade. Agora vem a contraproposta de Ló no versículo 19. Já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Bem, a hipótese de uma enfermidade associada à idade, ou as duas coisas, são sempre alternativas viáveis. O receio também, não sabemos ao certo o que levou Ló a não aceitar essa proposta. Vejamos no versículo 20 o que é que ele propõe. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderia refugiar-me nela. Permiti que o faça, ela é pequena, e terei a vida salva. Que cidade é essa? Esta cidade se chama Segor, dirá o versículo 22, que vamos tratar daqui a pouco. Pois bem, vejamos se Segor já apareceu na Bíblia. Já apareceu na Bíblia. É uma das 5 cidades da Pentápole, uma cidade que não ficava muito longe de Sodoma e de Gomorra. Vamos a Gênesis, capítulo 14, versículo 2. Mas é importante lermos os versículos de 1 a 2. Gênesis 14. No tempo de Anrafel, rei de Senar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elam, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a... Atenção, vamos ver agora 5 reis, cada um reinava numa cidade. Aqui está a Pentápole. Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Assemebe, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Está claro aqui? Ló propõe ficar nessa cidade. Parece que é a menor das 5 cidades da Pentápole. Voltemos a Gênesis, capítulo 19, versículo 20. Aliás, o sentido da palavra Segor é exatamente esta. Em hebraico, significa pequena, Segor. Bem, versículo 21. Ele disse-lhe: concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Então, ficará sempre no nosso imaginário a destruição, se as 5 eram próximas, e as 4 vão ser varridas do mapa, menos Segor. Como explicar isto? Não tenho condições de tergiversar. O fato é que elas vão ser varridas do mapa, e Segor não. Portanto, foi uma tragédia, não de grandes proporções ali ao sul do Mar Morto. Foi algo pontual, no sentido, destruiu as outras 4 cidades, particularmente Sodoma e Gomorra. Muito bem. Então, o anjo que fez uma proposta no versículo 17, acomoda-se
a nova proposta feita por Ló. Muito bem. Versículo 22. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. É curioso o verbo utilizado pelos anjos. Eu não posso fazer nada. Eu nada posso fazer antes que vocês tenham chegado lá. Quem lembra do fato em que nosso Senhor Jesus Cristo chegou numa cidade e tamanha foi a incredulidade deles que ele não pôde fazer milagre algum? Qual foi a cidade? Nazaré. Justamente a cidade onde ele cresceu. Eu não posso fazer nada. O curioso é que quando Deus não pode, não é em sentido absoluto. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus pode tudo em absoluto. Mas diante da resistência, da hostilidade, da incredulidade do homem, Deus quer ser impotente. Sendo onipotente, em absoluto, considera que naquela situação é perda de tempo realizar algum milagre. É nesse sentido que diz que ele não pôde fazer ali milagre algum. Isso para os corações duros. Por outro lado, Deus se torna impotente diante dos justos. Deus se torna impotente quando está em jogo a súplica do justo. Quem lembra do que diz Tiago, capítulo 5, versículo 14? A oração do justo tem grande poder. E quando tem um justo ali envolvido na trama, Deus quer não poder fazer nada. Ou seja, a tragédia não vai acontecer porque tem justos ali no meio. Porque tem meus eleitos ali. A minha ira ainda não se abateu. A minha vingança ainda não se extravasou. Por causa de uma pessoa ou de duas pessoas. Portanto, eu não posso fazer nada. Quem lembra, no encontro passado, qual foi o texto que nós citamos aqui? São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz uma coisa impressionante, que tem alguma coisa ainda que está detendo a ira de Deus. Ninguém sabe exatamente que causa é esta que está impedindo que a ira de Deus se abata sobre os homens. Vamos dar uma olhada, por favor. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 6, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com um sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Eu citei esse texto para ilustrar que algo o detém. Algo o detém. Voltemos a Gênesis 19,
versículo 22, apressa-te e refugia-te, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Os ministros, os executores do castigo de Deus, são como que impedidos, agora não, porque é preciso que os meus justos saiam daqui de perto, e depois que eles estiverem a salvo, a tragédia vai acontecer. Então, vejam, a questão do Deus impotente, do Deus que não pode, em absoluto, Deus sempre pode. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, assim começa o credo. Mas Deus, em certas situações, em certas circunstâncias, quer ser impotente. Eu não posso fazer nada. Seja manifestando prodígios, e não convém fazê-lo porque estamos diante de pessoas de uma cerviz dura. Deus, Cristo, não pôde fazer milagre algum ali em Nazaré, somente uns poucos milagres, e a tragédia que não pode atingir os seus, no caso de Sodoma e Gomorra, até vocês chegarem em Segó, eu não posso fazer nada com Sodoma e Gomorra, mas corram logo, porque vai ser daqui a pouco tempo. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. Bem, versículo 23. O sol levantava-se, prestem bem atenção. Versículo 15, deem uma olhada. Ao amanhecer. Há uma diferença entre amanhecer e o sol se levantar, vocês sabem, né? Então já está claro, mas o sol ainda não apareceu. Estamos ali entre 5 e 5 e meia da manhã, etc. E o sol vai se levantar lá por volta das 6 horas. Então, 6 e pouco. Então, os fatos aconteceram aí provavelmente dentro de 1 hora. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segó. Provavelmente, então, Segó não era muito longe de Sodoma. Então, vamos admitir que no versículo 15, ao amanhecer, estamos 5 horas da manhã, e o sol começou a se levantar, 6 horas da manhã, então temos 1 hora de uma boa carreira para fugir e entrar na cidade. Muito bem. Agora vem a tragédia no versículo 24. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu. Um versículo apenas para descrever um fenômeno que tem aguçado, despertado o interesse de geólogos, de sismólogos, de arqueólogos, de historiadores em geral. Que fenômeno foi este que levou à destruição dessas cidades? Várias hipóteses foram levantadas, como, por exemplo, essa depressão onde se encontra o Mar Morto seria um vulcão extinto, mas que, digamos assim, acordou exatamente nessa época, derramando lavas. E vocês sabem que o fenômeno de um vulcão em erupção é enxofre mesmo, são lavas incandescentes. Vide o vulcão Etna na Sicília, o Vesúvio, que está adormecido, que destruiu Pompeia no ano 70 da era cristã. Hoje Nápoles, a bela cidade de Nápoles, né, o Golfo de Nápoles, se chama Nápoles, vem de Neápolis, Nea, nova, polis, cidade, isto é, os que escaparam, conseguiram escapar de Pompeia, que era uma cidade bem ao pé do Monte Vesúvio, que ainda está lá hoje, se vê, não está extinto por completo, mas tão cedo, se Deus quiser, não vai acordar.
Eles fugiram para a nova cidade e fundaram a Neápolis, ou seja, a Nápoles de hoje. E vários vulcões ainda em atividade no mundo. O Etna parece que é o vulcão mais ativo do mundo, um dos mais ativos do mundo. É um espetáculo bonito, mas perigoso. Bonito para ver de longe, né? Aquela cena de fogo, etc., saindo dele. Bom, ao invés, outras hipóteses, não teria sido um vulcão, mas um castigo que de fato Deus mandou do céu só para aquelas cidades. Isso seria uma interpretação bem literal do versículo 24, uma chuva de enxofre, de fogo, vinda do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Também é uma outra alternativa. O fato é que quem vai lá hoje, quem anda no ambiente, não encontra absolutamente nada, só sal e sal. É uma montanha, montanhas e montanhas de sal, um ambiente inóspito. Não há nenhum sinal, nenhum vestígio até agora dessas cidades. Tratou-se então de um episódio catastrófico que varreu do mapa essas cidades. Fogo e enxofre serão dois elementos que, doravante, estarão associados sempre ao inferno, ao castigo de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores. Gravem bem, por favor, enxofre e fogo no versículo 24, porque agora nós vamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, que passamos 2 anos e meio a estudar. Vocês já são doutores na interpretação do Apocalipse, e vamos ver em 4 passagens do Apocalipse esses dois elementos, fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 14, de 9 a 10, um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro, deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. O inferno, portanto, aqui é descrito com esses elementos horrorosos: fogo e enxofre. Capítulo 19, versículo 20, ainda Apocalipse: mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Sulfuroso é enxofre, é sulfato. Fogo sulfuroso, fogo de enxofre, enxofre é incandescente. Muito bem, capítulo 20, versículo 10, ainda Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o demônio, sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O cheiro do enxofre, quem já teve o desprazer de cheirar aquilo, coisa repugnante, horrorosa, chega, faz mal. Eu, pelo menos, dá vontade, é um cheiro nauseabundo, dá vontade de vomitar. E fogo nem se fala, né? Fogo e enxofre. E o fogo de enxofre pegando fogo é uma coisa mais horrorosa ainda. É a cena mais repulsiva que se pode imaginar, que provoca repulsa, verdadeiramente repulsa. E, finalmente, capítulo 21, versículo 8, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Muito bem, quer dizer, muito mal.
Muito bem, porque vamos adiante. Muito mal, porque isso daqui não tem nada de bem. Muito bem. Então, agora, Gênesis capítulo 19, versículo 25. E destruiu essas cidades e toda a planície. Portanto, vejam, essa cidade, Sodoma e Gomorra, citada no versículo 24. E toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Vocês sabem por onde a lava passa, não é? Sai destruindo tudo. Reparem que esse versículo 25 parece indicar que Segor era perto de Sodoma e Gomorra, mas não era na planície. Portanto, Segor era pequeno, mas ficava num lugar alto. Está claro? Está claro? Certamente a lava, né, varreu a planície, mas não atingiu Segor, que era perto. E por que Segor não foi destruída, já que ela era perto? Porque era perto, mas não estava na planície. Portanto, era um lugar alto. Está claro? É só uma conjectura. Por favor. Versículo 20. Essas cidades, vejam, versículo 25, essas são as cidades da Pentápole, que já foram citadas, estão em Gênesis 14, versículo 2. Muito bem, versículo 26, a mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. No versículo 17, reparem a ordem, não olhes para trás. Reparem que o anjo não fez nenhuma ameaça. Como o Senhor Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrerão. Então aqui nós temos uma ordem que Ló cumpriu, que as filhas de Ló cumpriram, mas a esposa de Ló não. Reparem que ela só olha para trás quando já está em Segor. Então a cena segundo a qual ela olha para trás enquanto ainda está fugindo, não procede. Porque o anjo disse que a desgraça só aconteceria quando eles estivessem lá na cidade. Isso significa que primeiro eles chegaram, mas não era para olhar para trás. Não olhem. O problema é que ela olhou. E olhando, ela se transformou numa coluna de sal. Muito bem. Não olhar para trás. Nós já vimos textos de Lucas 18 e Mateus 24. Agora, vamos a Lucas 17, de 28 a 32. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e exterminou todos eles. Aqui é Jesus que está falando. É Jesus quem está falando. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais claro do que isso, impossível. Então fica uma lição. Não é? Uma lição. Se é hora de fugir, e lógico aqui os padres da igreja veem nisso, fugir do pecado. Fugir da vida de trevas que a pessoa levava. Não olhe para trás, porque é perigoso. Pode ser uma fustigação do demônio, pode ser um instrumento, pode ser um mecanismo, pode ser uma deixa para o demônio tentar convencer a pessoa a não abandonar o pecado e a permanecer nele, o que pode custar a condenação eterna dessa pessoa. Voltemos a Gênesis 19, versículo 27. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Reparem que aqui agora a cena se desloca. Não estamos mais em Sodoma e Gomorra, nem estamos em Segor. Estamos em Hebrom.
Lembram que foi lá que Abraão disputou, por assim dizer, com Deus? No episódio citado em Gênesis 18, de 16 a 33, eles partiram, só que o Senhor ficou com Abraão, comunicou a ele o que iria acontecer, e Abraão começou a interceder por Sodoma. Lembram? Pois bem, então, estamos aqui, vejamos onde está Hebrom, aqui está Hebrom. Então, era de manhã, Abraão se levantou, certamente fez suas orações, e contemplou a fumaça, contemplou a fumaça, Gênesis 19, 27, levantou-se muito cedo, e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, diz o versículo 27. Muito bem. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Sobre a fumaça de uma grande fornalha, temos que de novo ir ao Apocalipse, capítulos 14 e 19, último livro da Bíblia, fumaça de fornalha, Apocalipse 19, versículo 3. Vamos ler de 1 a 3. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava aleluia. A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram, aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É a cena triste da grande prostituta destruída, a cidade de Roma. Pule agora para o capítulo 14, de 10 a 11, Apocalipse. Vamos ler de 9 a 11. Apocalipse 14, de 9 a 11. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira, será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos e segue. Somente para ilustrar, essa fumaça de fornalha é citada em Gênesis 19, 28. Volte para Gênesis 19, 28. Só concluindo, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. E é aí, repare, o que aconteceu foi no dia anterior, a disputa de Abraão com Deus. Lembram a intercessão? Pois bem, ele vai dormir e quando acorda, já acorda com essa cena, e assim termina a narrativa. No versículo 29, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Ló, então, vamos de novo aqui a Gênesis 18, versículo 32. Gênesis 18, 32. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será, se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E agora Abraão vê a cena, a cidade está destruída. Qual a conclusão de Abraão? Minha prece foi ouvida, só que não tinha 10 como eu pensava. Meu sobrinho escapou, isso é o que importa. Só que ele não sabe exatamente quantas pessoas, não é? Além do seu sobrinho. A oração de Abraão foi escutada por Deus. Deus acolheu a oração dele, não nos termos de Abraão. Abraão queria 10,
achava que, por causa de 10, ele não destruiu. Só que o Senhor destruiu a cidade, porque lá não havia 10, havia 4. Na verdade, havia 3. No próximo encontro, continuaremos o relato do capítulo 19, falando de um episódio muito curioso, muito escandaloso à luz dos critérios cristãos, mas fruto do seu tempo. Vamos ver a boa intenção das filhas de Ló, que vão embriagar o seu pai e vão fazer sexo com ele em